Olá, quarto ano. Bem-vindos à nossa aula de História, onde vamos estudar colonização, vida e cotidiano. Como sabemos, os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil em 1500. Esse foi chamado período pré-colonial. Ele durou 30 anos. Nós sabemos que os portugueses não decidiram colonizar o território assim que chegaram. Eles começaram a fazer isso quando perceberam os invasores franceses e espanhóis. Então, eles decidiram que iam colonizar o Brasil, quer dizer, transformá-lo efetivamente numa colônia de Portugal, num pedacinho de Portugal, longe da Europa. E para isso, eles trouxeram pessoas para morar aqui e também providenciaram uma cultura que gerasse economia. Bem, o Brasil colonial começou a sua história em 1530. O governo português, o Reino, programou uma expedição com cerca de 400 pessoas, liderada por Martim Afonso de Souza, um nobre militar. Esse rapaz que você vê aí na pintura ao lado. O objetivo dessa expedição era proteger o território recém-encontrado, além de povoar o litoral. Para isso, eles deram um passo importante, que foi dividir o território em capitanias hereditárias. Isso aconteceu em 1534. Consistia em dividir em faixas de terra próximo ao litoral e dar, entre aspas, algumas pessoas para que elas protegessem e também produzissem o açúcar. A esse respeito, nós vamos entender que essas faixas não foram entregues a qualquer pessoa, mas a fidalgos portugueses. Fidalgos são membros da burguesia lá de Portugal, membros da nobreza de Portugal. Os donos eram chamados de capitães, por isso capitanias, eram capitães donatários. Eles tinham o direito de passar essa terra para os seus herdeiros, por isso se chama hereditário. Mas a terra não era deles, eles podiam apenas usar a terra e pagar os impostos a Portugal. Muitas dessas capitanias deram origem aos nomes de alguns estados de hoje em dia, como Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, entre outros. Porém, nem todas as capitanias prosperaram. Apenas 3 principais prosperaram: a de Pernambuco, a do Ceará e a da Bahia, sendo a principal a de Pernambuco. Na época do cultivo de açúcar, em que o açúcar era realmente economicamente viável para os portugueses, Olinda foi o local mais rico do Brasil. Mais um passo foi dado quando lançou-se o alicerce do governo geral. Ele foi criado em 1548, teve como seu primeiro governador-geral Tomé de Souza. Ele veio para cá, junto com funcionários do governo português, soldados, artesãos e alguns degregados. Degregados eram aquelas pessoas que haviam sido condenadas por algum delito lá em Portugal e a pena delas era ser expulsos do país. Então vieram para cá, para a colônia. Em 1549, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador. A cidade de Salvador, aqui na Bahia. A gente pode ver aqui nessa pintura como era a cidade de São Salvador. Nessa ocasião, ele inaugurou as câmaras municipais, que eram responsáveis por cuidar das demais vilas e das cidades que estavam surgindo. Como nós falamos, nem todas as capitanias acabaram sendo prósperas, mas a de Pernambuco foi a mais próspera dela, por conta da produção de açúcar. Mas aqui, no geral, não apenas em Pernambuco, como na faixa litorânea, os portugueses encontraram condições climáticas ideais para o plantio de cana-de-açúcar, que é necessário um clima quente e úmido, aliás, bem diferente lá do europeu. Por isso que eles plantaram aqui. Encontraram também um solo bastante fértil e por isso puderam prosperar. Essa imagem que você está vendo retrata um engenho de açúcar e os escravizados africanos trabalhando nele. A partir das próximas aulas, a gente vai ver em detalhes como funcionavam esses engenhos. Espero você!